Olá, eu sou o missionário Marco Antônio Ripari e vamos passar um tempo juntos aprendendo da palavra escrita de Deus. Quero falar com você de coisas práticas que vai nos ajudar no dia a dia. Veja, eu acredito, pela experiência que tenho tido no andar e no caminhar com Deus, que crer em Deus e confiar nesse Deus, Criador do céu e da terra, é o segredo para o nosso sucesso. Porque, na verdade, todos nós queremos ter sucesso. Ou nesta área, ou naquela. Não tem quem não almeje o sucesso. E veja só, e o que nos sustenta é a fé. Então, justamente aquele que crê e confia em Deus, ele tem fé suficiente para ter sucesso através do nosso Deus. O nosso Deus nos ajuda 24 horas por dia. Às vezes nós não percebemos, mas nós somos socorridos todos os dias por Deus. É que nós nos acostumamos com o milagre. Então nós não percebemos o mover de Deus muitas vezes em nossa vida, porque já estamos acostumados com milagres. Veja só, nós levantamos, acordamos e não damos conta que nós estamos no meio de uma pandemia, onde morreu mais de 500 mil pessoas. Eu estou gravando esse vídeo no dia 28 de junho de 2021, morreu mais de 500 mil pessoas, acordamos de manhã, estamos vivos e não damos conta que este é um presente de Deus. Não damos conta dos livramentos, não é verdade? Então nós somos protegidos e guardados por Deus 24 horas por dia. Devemos ser gratos a Deus por tudo. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz em João, capítulo 11, versículo 40, se creres, verás a glória de Deus. Isso significa que eu e você podemos ver a revelação do poder glorioso de Deus. Você quer ver um exemplo maravilhoso? Aliás, vários exemplos. Moisés, por exemplo, atravessou o Mar Vermelho. Não atravessou somente ele, atravessou ele e 600 mil pessoas. Talvez no meio das 600 mil pessoas, talvez no meio tivesse alguém reclamando, sabe, descontente com alguma coisa. Deus teve misericórdia de todas as 600 mil pessoas pela intercessão de Moisés. Então Moisés, ele viu a revelação do poder glorioso de Deus quando aquele mar abriu. E assim, muita coisa pode se abrir na sua vida. Porta de emprego, a parte do relacionamento, a parte financeira. Você tem que ter fé suficiente e confiar em Deus, confiar que Ele tudo fará por você. Porque às vezes a gente conquista alguma coisa e traz o mérito para nós. Olha, eu consegui porque eu sou inteligente, porque eu sou bonito, porque eu tenho um saldo bancário bom, porque não sei o quê. Não. Nós devemos ser gratos a Deus porque tudo Ele faz por nós. O favor de Deus cai sobre nós por misericórdia dele. Veja outra pessoa, José, que mais do que José foi humilhado, destratado pelos seus irmãos. E José chegou a ser governador do Egito, e na ocasião que José se tornou governador do Egito, houve uma fome muito grande naquela região, e a família de José procurou o governador, que no caso era o próprio José. A família de José procurou para adquirir alimento. E ele reconheceu os irmãos, embora os irmãos não reconhecessem ele.
talvez até pensasse que ele já estava morto de tanta maldade que eles fizeram com ele, jogaram José no poço, venderam como escravo, enfim. Mas José reconheceu. E José, ele alimentou não somente os irmãos, mas a família dele também. Então eu vejo aqui que José, ele viu a revelação do poder glorioso de Deus na vida dele. Ele estava caído, ele estava literalmente no poço. E Deus deu uma volta na vida dele. Veja, Deus pode fazer isso. Por quê? Um Deus que criou o céu e a terra, um Deus que tudo faz, ele pode reverter a sua vida financeira, reverter a sua vida sentimental, reverter a sua vida espiritual. Ele pode fazer isso. Então, a única coisa que temos que fazer da nossa parte é ter fé. Já que somos sustentados pela fé, nós temos que confiar mais em Deus ao levantar, ao andar, ao dormir. Você está entendendo? Lembra de Abraão? Abraão, ele recebeu uma ordem de Deus para sacrificar o filho dele, Isaque. Então, é muito interessante que no momento da obediência dele, quando ele foi sacrificar o filho dele, Deus providenciou um animal para que substituísse aquele sacrifício. Não foi necessário matar Isaque, mas ele estava disposto, na obediência a Deus, fazer isso, sacrificar o filho. Então, acontece que muitas vezes nós não queremos fazer sacrifício. Nós sabemos que o muito assistir televisão nos atrapalha porque tira um tempo de leitura da palavra de Deus. Muitas vezes ficar pendurado na rede social nos tira a possibilidade de ouvir até um louvor e nós não queremos fazer sacrifício nenhum. Então aqui Deus provou a fidelidade de Abraão, disse a ele: eu quero o seu filho como sacrifício. E ele partiu para o lugar do sacrifício, e quando ele ia matar Isaque, sacrificar Isaque, Deus providenciou um animal. Deus sempre providencia algo bom para nós, ele nunca dá acima do que possamos suportar. Você está entendendo? Há um caso também na Bíblia de Davi, você lembra muito bem, que Davi tinha um grande problema, como nós temos às vezes um grande problema para pagar uma conta de luz, uma conta de água, um grande problema com o filho que se envolve com drogas, um grande problema porque não há um bom entendimento com os vizinhos, um grande problema porque no serviço o gerente não se entende com a gente também não se entende com ele. E aqui Davi tinha um grande problema, como nós temos, como todo mundo tem. Então, esse problema chamava Golias. Só que a segurança, isso é importante entendermos, você e eu. A segurança de Davi estava em Deus. Seu refúgio era estar sobre as asas do Altíssimo. Então, ele estava seguro nas mãos de Deus. Por isso que ele não teve medo. Ele enfrentou Golias e venceu. Assim como você pode vencer esse problema que você está enfrentando aí, agora, nesse exato momento, se você confiar em Deus e deixar que Ele seja a sua segurança. Ele sabe daquilo que você precisa, mas Ele quer ver manifestação da sua parte com o seu testemunho. Quando você testemunhar para as pessoas que a sua segurança está em Deus, Deus vai fazer milagres, vai derramar do favor dele sobre você, para que você testemunhe desse Deus maravilhoso. Você está entendendo? Daniel, por exemplo. Daniel, ele foi jogado na covas dos leões, e na verdade ele foi jogado injustiçado, injustamente, caluniaram ele, mas ele era um homem de oração, que orava 3 vezes ao dia, em direção a Jerusalém, com a janela do seu quarto aberta. E mesmo quando caluniaram ele, mesmo quando falaram mal de Daniel,
mesmo quando criaram uma lei pelas costas dele, que qualquer pessoa que adorasse outro Deus seria preso e jogado na cova dos leões. Ele não participou dessa reunião, mas os amigos que queriam ver o mal dele participaram dessa reunião. Daniel, ele, sabe, não teve medo nenhum. Ele continuou a vida dele normal. Ele foi para o quarto, abriu a janela e orou normalmente. Foi onde os amigos acusaram, diante de testemunho, olha, ele está orando, adorando outro Deus, e levaram para o rei, e o rei não podia mudar a lei que havia feito e jogou ele na cova dos leões. Só que Daniel saiu inteiro. Você sabe que é você cair numa cova e sair inteiro de um Deus que poderia livrá-lo antes dele entrar na cova, poderia providenciar que ele nem entrasse na cova, mas Deus não livrou ele da cova, mas livrou ele na cova. E muitas vezes nós estamos passando por provação e não sabemos que essas provações que estamos passando é porque está chegando uma grande bênção na nossa vida. Então nós temos que ter paciência, tomar muito cuidado com o que falamos quando estamos em prova, porque muitas vezes a bênção está tão próxima. E se nós estamos passando por uma luta, começamos a murmurar, começamos a até ofender a Deus, a gente perde a nossa bênção. Sem dúvida nenhuma, Daniel não ficou na cova murmurando. Sem dúvida nenhuma, ele continuou orando. Sabe o que é? Os leões não tocar em nenhum fio do cabelo dele é uma coisa quase que impossível. Aliás, é impossível. Aí está a razão, porque nós adoramos o Deus do impossível. Quando o rei descobriu a maldade que fizeram com Daniel, caluniando ele, e justamente ele foi preso injustamente pelos esses amigos que forçaram, usando uma lei para favorecer que ele fosse preso, o rei mandou prender todas essas pessoas que estavam envolvidas nessa maracutaia e pediu para jogar as pessoas, as famílias, ou seja, mãe, vó, tia, filhos, na cova. E quando jogou, essas pessoas nem bateram no fundo do poço, os leões pegaram no alto, porque o mal estava sobre essas pessoas. Eu quero ler para você um versículo que eu encontrei na palavra de Deus, Romanos capítulo 5. Veja só, a partir do versículo 3, eu vou ler só 2 versículos. Romanos 5, versículo 3 e 4. Muito bem, aqui está. Devemos dar glórias a Deus nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, já a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Aleluia, aleluia. Que maravilha, meu irmão, podermos ler esse versículo, saber que a palavra de Deus nos conforma, nos transforma. Ela está dizendo que nós devemos dar glórias a Deus nas tribulações. Não é só no momento de festa, a hora que você está comendo uma pizza gostosa, a hora que você está tomando seu refrigerante, sua pipoca, comendo, passeando, festejando, viajando, mas é também dar glórias na hora da tribulação. Isso prova que você confia em Deus, você está dando glórias a Deus mesmo na dificuldade, porque você está demonstrando aos seus amigos, a você mesmo, a quem está perto de você, que você confia que você vai sair dessa situação ruim, porque Deus está providenciando uma vitória para você. Olha, o versículo diz, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. Temos que ser perseverantes, não só na hora que estamos bem, mas também na hora da tribulação. E já a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. Confie em Deus, meu irmão. Eu não sei o que você está passando, mas eu quero ser bastante sincero com você. Eu, particularmente, não gosto que
transpareça, que o pregador não tenha problemas. Eu, principalmente, faço questão de deixar bem claro que eu tenho problemas. E muitas vezes, se formos medir os seus problemas e os meus, eu posso ter até mais que você. Mas eu posso dar dicas para você. Falar de coisas práticas que podemos usar no dia a dia e termos sucesso. E o sucesso, ele só vem através de Deus. Através de confiar em Deus, crer em Deus, ter fé. Isso é que nos faz ter sucesso. Você está entendendo? Então, se você confiar nesse Deus maravilhoso, independente dos problemas que você está passando, que eu também estou passando, nós vamos sair dessa vitoriosos. Eu creio. Amém? Eu desejo no fundo do meu coração, num momento tão difícil como esse de pandemia, que Deus derrame sobre você, sobre sua família, saúde plena. Amém? Permita-me orar com você. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer em nome de Jesus Cristo pela disposição, em nome de Jesus Cristo, Pai. Quero agradecê-lo pela disposição que essa pessoa teve de ficar assistindo esse vídeo. Quantos são os problemas, provavelmente, desta pessoa, meu Pai? Então eu te peço encarecidamente, com base na tua palavra, que me garante que se eu pedir o Senhor no nome do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor daria. Traga paz a essa pessoa, Pai. Traga tranquilidade a essa pessoa. Se ela está com algum problema financeiro, ou de saúde, ou emocional, Pai, ajude-a, Pai, a ter sucesso nessas áreas. E ajude a mim também, meu Pai. Eu declaro vitória para essa pessoa que me ouve e também declaro a minha vitória no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Veja, eu quero pedir um favor para você, se possível, tá? Eu tenho um canal no YouTube. Se você puder se inscrever nesse canal, eu vou deixar o endereço aqui para você por alguns segundos, para você poder copiar. Tenho também nas redes sociais alguns outros canais, como no Instagram, como no Facebook, no TikTok. Então você pode acompanhar o nosso trabalho, as nossas ministrações. Eu gravo para você. Eu não gravo para mim, eu gravo para você. Então, se você puder entrar no nosso canal no YouTube, se inscrever, clicar lá no sininho para receber notificações quando eu colocar algum vídeo novo, você estará sempre acompanhando o nosso trabalho, caso você se identifique com esse trabalho. Então, você pode nos acompanhar e ver que a nossa intenção é somente agradar a Deus, somente glorificar a Deus, somente conservar e preservar a palavra escrita de Deus. Nesses canais, tanto do Face, Instagram, TikTok, também do YouTube, nós não vamos pedir nada para você e nem vender nada para você, tá bom? É apenas, eu peço para você se inscrever, que é para a gente poder crescer como pregador da palavra. E você vai me ajudar a crescer pelo número de inscrição que eu vou ter no meu canal. Quanto maior, mais privilégios eu vou ter para poder usufruir do YouTube. Muito obrigado por sua compreensão. Quero dizer que foi muito bom estarmos juntos. Foi um tempo curto, mas foi gostoso. Foi um prazer te conhecer.